Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos ver esse conteúdo que está aparecendo aí na sua tela. Isso, esse é o nosso assunto. Overview the blind side. Overview é uma expressão, né, que refere-se a um gênero textual, resumo. Então, nós vamos ver o Overview the blind side. Overview, resumo, do livro The Blind Side, que é esse pequeno texto que está aí, é o resumo desse livro, né? Esse livro foi escrito por Michael Lewis e conta a história de Michael Oher. E a ideia, né, é que vocês leiam esse resumo e vocês tentem captar, né, o máximo de informações possíveis sobre o que está tratando esse resumo, né? Qual é o propósito do livro? Né, do que ele trata, lembrando que esse livro é baseado em fatos reais, né, baseado na história realmente de Michael Oher. Então, a nossa aula vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento eu vou trabalhar com vocês o vocabulário família, né? Para alguns vai ter palavras novas, outros vão só rever algumas palavras, mas a ideia é trabalhar o vocabulário de vocês. Então a gente vai ver um vídeo com vocabulário família, né, trabalhando com questão de parentes, né, pessoas da família, e depois a gente vai retomar uma apresentação com o vocabulário, né, do texto, e depois eu vou trazer uma frase, algumas linhas do texto, né, traduzido, explicando para vocês pegarem a ideia principal, para dar continuidade aí na leitura do texto, tá certo? Então vamos ver o vocabulário, depois a gente retoma a aula, e aí ao final desse vídeo vocês vão acessar o vocabulário do livro, né? São 8 palavras que eu destaquei, tem uma frase, e depois vocês vão, né, fazer o restante da leitura. Terminou, vocês vão para o formulário Google, lá tem uma atividade sobre esse texto e vocês vão responder para mim. Qualquer dúvida, né, vocês podem colocar no comentário da turma ou mandar no WhatsApp. Valeu, galera! And relatives. Cuidado com essas duas palavras. Quando você fala parents, você está se referindo aos seus pais e não aos seus parentes, porque parentes é relatives. Então, quando você se referir aos seus pais, você usa parents, e quando você se refere aos seus parentes, você usa relatives. Então, vamos aos membros da família em inglês. Father, pai. Mother, mãe. Son, filho. Daughter, filha. Grandfather, avô. Grandmother, avó. Grandson, neto. Granddaughter, neta. Great-grandfather, bisavô. Great-grandmother, bisavó. Great-grandson, bisneto. Great-granddaughter, bisneta. Então repare aí na linha do avô, avó e na linha do bisavô e bisavó. Eles mantêm, né, o father e o mother para o masculino e feminino e muda aí o prefixo. No caso de avô e avó, o prefixo é grand, né? E para bisavô e bisavó, o prefixo great grand. Né? E mantém father e mother. Mesma coisa do lado direito, para neto neta, o prefixo grand. E para bisneto bisneta, o prefixo great grand. Brother, irmão. Sister, irmã. Uncle, tio. Aunt, tia. Cousin, primo ou prima. No caso, cousin, tanto para masculino como feminino, ok? Cousin, primo, prima. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. Os in-laws. Os in-laws são os membros da família do seu marido ou da sua esposa. Os seus in-laws. Porque in-law, em português, é na lei. Então, quando você casa, você assume um compromisso, né, na lei, você assina os papéis lá no civil, né? Então você está casando na lei também, não somente na lei de Deus, mas na lei dos homens. Por isso que a família do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, eles são seus in-laws. E fica muito fácil se referir aos seus in-laws em inglês. Father-in-law, sogro. Mother-in-law, sogra. Brother-in-law, cunhado. Sister-in-law, cunhada. Son-in-law, genro. Daughter-in-law, nora.
veja que é exatamente da mesma forma que a família, a sua família. Você só coloca o in-law no final e você tem toda a família da sua esposa ou do seu marido. Step family. Step family é uma família formada por um casal e um ou mais filhos de um casamento anterior. Nesse caso, a pessoa se separou do seu primeiro casamento e casou novamente. Essa família nova é a step family. Stepfather, padrasto. Stepmother, madrasta. O stepbrother é o filho do seu padrasto ou da sua madrasta. E a stepsister é a filha do seu padrasto ou da sua madrasta. Nos dois casos, ok? O seu padrasto ou madrasta, eles tiveram filhos antes de se casar com o seu pai ou a sua mãe. E para finalizar, godfather, padrinho, godmother, madrinha. No caso, padrinho e madrinha de batismo, ok? E godson, afilhado, e goddaughter, afilhada. Lembrando que a melhor maneira para você memorizar é treinar bastante, assistir esse vídeo várias vezes, ok? Então, pessoal, do texto eu queria trabalhar vocabulary. Então eu escolhi aqui 8 palavras que estão lá no texto, né? A minha ideia é trabalhar o vocabulário para que vocês estejam sempre aí aumentando, né, o vocabulário de vocês e conhecendo palavras, revendo algumas. Então a primeira que nós temos aqui é futebol. E essa palavra é importante porque é o esporte, né, no qual o Michael Owen se destaca, e a história que é contada aí no livro, né, está em torno desse sucesso que ele tem, né? Lembrando que futebol não é esse futebol, né, que nós jogamos aqui, o futebol brasileiro, é aquele futebol americano. A palavra shy, né, que quer dizer tímido. Nós temos o high school, que high school equivale ao nosso ensino médio, né? Lá eles têm o elementary school, que seria o ensino fundamental, e o high school, que é o ensino médio. Teenager, que é o adolescente, tá certo? Que no caso aqui é o Michael Owen, né? Ele era um teenager. Temos também a palavra destacada aí, que é o homeless. Homeless quer dizer sem teto, né? Sem lar, sem casa. Bleak, palavra que tem aí no texto, que quer dizer escuro, obscuro, né? Bleak future, né? Futuro obscuro, futuro incerto. Wife, né? Que é a palavra em português esposa, né? E food, que é comida. Então, essa é uma das palavras, né, do nosso vocabulário aí do texto. Ainda tratando da questão do vocabulário, eu coloquei aqui as 3 primeiras linhas do texto, lá, né, do overview, do resumo. The Blind Side tells the story of Michael Owen, who was discovered as a football while in high school. Então, na primeira linha aqui, nós temos o título do livro, né? The Blind Side, que pode ser traduzido como ponto cego, ponto escuro. Como vocês vão perceber, a história do Michael Owen trata-se de uma história de superação. Alguém que tinha tudo para dar errado e não deu errado, deu certo. Então, The Blind Side, que é o título do livro do Michael Lewins, tells, esse verbo é o verbo contar. Então, The Blind Side tells the story of Michael Owen. Então, o The Blind Side conta a história de Michael Owen. Então, qual é o propósito do livro, né? Contar a história do Michael Owen. E essa história de superação. Who, né, que é um pronome que está se referindo ao Michael Owen, né, que was discovered, né, que foi descoberto as a football, como um jogador de futebol while, enquanto in high school, né, enquanto ele estudava no ensino médio. Então, enquanto era adolescente,
foi o período, o tempo que ele foi descoberto, né? E assim, o resumo vai contar um pouco, né, dessa história que é tratada no livro. Então, qual era a situação social do Michael Owen, né, como era a relação dele com a família, né, o que foi que aconteceu que de repente ajudou, né, a ele mudar a situação em que ele vivia. Então, essas as primeiras linhas do texto, né, que vocês vão ter aí essas informações principais para dar sequência na leitura aí, de todo o resumo.